licença? Dá licença? Você vai ficar aqui comigo? Você vai ficar? Você... Oh, meu Deus do céu, gente. Oh, meu Deus do céu. Olha que menino mais lindo. Esse mundo. Né, meu tio. Tá me dando beijo? Obrigada. Mas aqui, eu vou precisar gravar. Você podia me dar uma licencinha? Não, você vai ficar aí? Então tá bom. Não, mas aí, assim, você tá me empurrando. Você tá me empurrando. Vai ficar... Senta aqui. Senta no meu colo. Senta no meu colo. É? Senta. Isso. Olha lá, aqui, ó. Olha o Nicolau ali. Olha o Nicolau. Oi, gente. Estamos de volta. Hoje eu vou conversar com vocês sobre A Vegetariana, da Han Kang, uma autora sul-coreana. Esse livro, ele causou um certo reburinho aí. Como é que fala? É reburinho? Causou um certo barulho aí na comunidade literária, porque é aquilo que eu sempre comento quando eu pego livros chineses, japoneses, né, do leste ali, asiático. O que acontece? É uma perspectiva diferente, sabe? A narrativa é bem diferente, envolvem algumas questões que a gente não está acostumado aqui no Ocidente, e é diferente. É uma leitura que é para incomodar mesmo, né? Eles têm um relacionamento com sociedade, com questões amorosas, questões de amizade, questões em geral, assim, eles enxergam o mundo de uma forma diferente da nossa. Então, sempre que a gente pega, né, algum livro deles lá, causa esse desconforto literário. Eu particularmente gosto, eu acho interessante, e eu acho que é muito válido a gente ler esses livros, porque abre a nossa cabeça para outras interpretações, né, para outras culturas, para outras questões. Coisas que a gente não imaginaria, sabe, assim, no dia a dia, por exemplo. Mas enfim, vamos lá. Eu vou falar um resuminho só do livro. O livro é bem curtinho, é super rapidinho de ler. E eu gostei muito. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu não, assim... Quando eu fiquei sabendo, assim, do livro, eu tipo, gente... Qual o sentido desse livro? Mas não tem nada, assim, a sinopsezinha assim que vai falando, não tem nada a ver com a história, sabe? É muito mais fundo do que a proposta aqui. Mas então vamos lá. A nossa personagem chama-se Yeon-hye. Gente, eu não sei ler coreano quando tá romanizado. Então é Yeon-hye. Yeon-hye. A gente tem a nossa personagem principal, uma mulher ali, mais ou menos, de seus 30 e poucos anos, que, desculpa o barulho da obra, tá, gente, mas não tá tendo condição. Obrigada. Não, Marie, não é... Se vocês forem brigar, vocês não vão ficar aqui não. Se for brigar, não vai ficar aqui. Vocês vão descer. Escutou? A nossa personagem principal, ela tá ali mais ou menos nos seus 30 e poucos anos, tá num casamento normal, vive uma vida normal. E essa primeira parte da história é contada sobre a perspectiva do brinquedo. Eu vou tomar o brinquedo. Eu vou tomar. A primeira parte do livro... Gente, tá que caos que tá aqui. A primeira parte do livro é narrada sobre a perspectiva do marido, e ele menciona justamente... Vem cá, senta no meu colo. E é mencionado justamente isso, sobre... O senhor... Sobre como que ele buscava uma vida normal, uma esposa normal, uma vida que não... sem destaque nenhum, sabe? Sem nenhuma... Ele só queria existir, assim, sabe? Só queria levar a vida dele dessa maneira. Você podia funcionar como um suporte, assim, ó, de livro. O que você acha?
E aí um dia, a personagem principal, ela tem um pesadelo, que eu achei muito bizarro, que é, tipo, ela tava meio que num parque, assim, numa área aberta, e aí de repente ela se vê dentro de um abatedouro, e aí tem vários animais mortos, uma sangueira danada. Nossa, amigo, você tá trocando pelo, hein? Uma, assim, um monte de sangue, um monte de bicho morto, e as pessoas comendo a carne dos bichos. E aí ela acorda muito, muito mal. Assim, ela acorda perturbada. Quem não acordaria perturbada depois de um sonho desse, né? Pois é. E aí ela decide que ela vai virar vegetariana. E aí ela tá lá, na casa dela, limpando todas as carnes. Ela joga todas as carnes fora. E uma curiosidade, a culinária sul-coreana, ela é muito baseada em carne. Eles comem muita carne de porco e peixes, né? Vários tipos ali de... Como é que chama? Coisas do mar. Eles comem muito isso, né? Até porque é uma península, então eles têm muito peixe, olha lá. Então eles comem muito isso. E frango também. Eles comem muito frango. Então praticamente todos os pratos lá tem alguma carne. Isso quando não tem várias carnes juntas, né? E o marido fica louco, fica possesso, tipo... Meu amor, que história é essa que a gente vai ver de planta? Não existe isso. E assim, a coisa toma uma proporção que, de novo, é aquele negócio da estranheza que eu comentei. Vira caso de família, sabe? A escolha da mulher. Porque, como eu mencionei, é cultural, sabe? Comer carne. A grande maioria dos pratos lá, pratos típicos, pratos assim, de milhares de anos, todos têm carne. Então, comer carne, inclusive, tem a carne de boi, algumas partes assim, são bem caras, tipo, muito cara. É considerado um prato caro. Então, você pegar essa carne, tipo, é considerado prato de rei, sabe? Então, você jogar isso fora, você escolher não comer aquilo, é chocante, né? E, tipo assim, se fosse uma coisa, sei lá, tipo, a pessoa desenvolveu uma alergia, ou, sei lá, tem problemas no estômago e que não pode comer, é muito mais aceitável do que por causa de um pesadelo, né? Então eles diminuem, né, a causa dessa mulher. Só que é o seguinte, a mulher, ela tá lá, na dela, sabe? Ela não fala nada, ela simplesmente só escolheu não comer mais carne. Ponto final. Só que, de novo, isso toma uma proporção que aí vai num jantar de família. E assim, o pai bate nela e força a carne dentro da boca dela e aí ela vomita. E aí ela estressa e pega uma faca e ameaça ali todo mundo. O marido fica possesso, assim, sabe? Fica super revoltado. Ele, mas eu quero comer carne. E tem essa questão, né, da sociedade patriarcal, e a mulher fica em casa cozinhando com o marido, só que ela agora só come vegetal, e aí o marido, tipo, mas a sua função é me alimentar, e eu quero comer carne, e ela falou assim, eu não vou preparar carne. Enfim, né? A primeira parte é basicamente essa. A gente tem então a segunda parte da história, que é narrada sobre a perspectiva do cunhado dessa moça. E ele é um pseudo-artista. Assim, ele não tem muito talento, né? E ele vive, tipo assim, em função da arte dele, apenas porque a esposa dele tem um negócio super bem sucedido e ela que mantém, né, toda a casa e tal, então ele pode viver de arte. Só que ele tem um interesse na cunhada, que é a nossa personagem principal. E ele acompanhando, sabe, esse declínio do casamento dela, esse declínio da personagem mesmo. Porque, gente, a consequência, ela vai emagrecendo, você tá comendo, sabe, tipo, tomando muito líquido, tendo essa alimentação super saudável e de fácil digestão. Então você perde um peso bem mais rápido. Então a figura dela vai se definhando ao longo da história. E o cunhado vai apresentando esse interesse, não só nessa posição que ela assumiu mesmo, né, em consequências, assim,
como também é um interesse sexual. Então ele começa a idealizar ela, sabe? Tipo, é o corpo que ele sempre admirou, os traços dela e tudo mais. E aí ele menciona que a esposa dele, a irmã, né, mais velha da personagem principal, ela sempre foi o estereótipo da beleza, né? Ela sempre foi considerada aquela a mais bonita da família. Enquanto que a irmã mais nova, não. Ela sempre foi considerada a estranha, a feia, a gorda e tal. Só que pra ele, ela é a mais bonita, a cunhada. E então tem essa questão, a gente vai ter sim o envolvimento ali dos dois, a esposa vai descobrir, e aí a gente passa pra terceira fase do livro. E essa parte, eu acho que as três partes se conectam muito bem, elas fazem muito sentido, e é bem linear mesmo, sabe? Mas essa parte 3 você vê que é muito mais profundo do que apenas uma escolha alimentícia, sabe? A nossa personagem principal, então, ela está em uma instituição psiquiátrica, porque né, ela apresentou ali alguns comportamentos não aceitáveis. Ela passou a se negar a alimentar qualquer coisa. Ela já não estava comendo nada, nem os vegetais dela, as frutas e tal. E ela tem essa idealização, esse sonho, esse objetivo de voltar para a Terra, né? Então, assim, uma conexão, inclusive, que ela assume e faz uma relação que eu achei muito interessante até com árvores. E como que as árvores se relacionam, sabe? Com o solo, a alimentação das árvores e tudo mais. E a irmã mais velha, ao contrário do que a gente esperaria, né? Um comportamento esperado, depois de pegar a traição, né, dela com o esposo, ela tá ali do lado da irmã. E ela faz de tudo pra ajudar ela. Então ela leva marmita, leva frutas, as frutas preferidas dela, e mesmo assim a irmã não come. O chefe lá do hospital, ele fala que eles vão ter que forçar, né, a alimentação, e aí tem que ser transferida para um hospital, porque aí eles não podem fazer esse tipo de processo lá dentro, na instituição. Então, assim, vira uma coisa muito mais... Não é profissional, mas é uma coisa muito mais psicológica, sabe? Não era essa palavra também que eu queria, não, mas você vê que tem tem um histórico psicológico ali, sabe? Não foi só esse pesadelo que ela teve e que despertou, né, essa vontade de ser vegetariana nela. E a gente tem essas consequências familiares. A família dela inteira praticamente acabou, né? O casamento da personagem principal acabou. O casamento da irmã, que era considerado o ideal, acabou. Ela não conversa mais nem com o pai nem com a mãe. Ela foi cortado, né? Depois daquela atitude bizarra do pai lá no jantar. Eles cortaram relações. Então eles já não, sabe, assim, tá meio que cada um por si. E aí no final a gente só tem essas duas irmãs, e aí uma tá vendo a decadência da outra e ela se sente impotente, né? Porque ela não pode fazer nada. A outra irmã tá assim, tipo, por que eu não posso fazer isso? Sabe, por que eu tenho que viver de acordo com o que vocês falam? Ou com o que a sociedade fala? Por que eu tenho que ser assim? Sabe, por que eu não posso ser eu? É muito louco, gente. É muito profundo, né? É muito... Tem cheio de questões aqui. Cada divisão, né, a gente pode comentar sobre uma característica específica. Sobre no primeiro, que é a vida ali do casal. Como que isso influencia, né? As atitudes de um, como que influencia na vida do outro. A gente tem na segunda parte essa questão familiar. O envolvimento, não necessariamente sexual, como é aqui na história, mas esse envolvimento entre a família, né? Como que esse relacionamento se desenvolve, a influência que um exerce no outro,
E aí nessa terceira parte a gente tem essa questão psicológica, psiquiátrica, essa loucura, né? O que define a loucura? Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu já vi isso em algum lugar. Quem um dia, assim, alguém virou e falou assim que a realidade do outro era considerada loucura? Como que você define isso? Por que a minha realidade é o real, é o certo, e a realidade do outro é a loucura? Qual que é o limiar disso daí, entendeu? Eu tenho um interesse muito grande por essas questões, eu acho muito bacana. Então, se você gosta, se você curte essas discussões também, eu super recomendo a leitura desse livro. É aquilo que eu falei, são questões que eu particularmente não vi até hoje sendo abordada na literatura ocidental. Eu também não sou assim grande conhecedora da literatura mundial, mas de tudo que eu li até hoje é realmente uma perspectiva muito característica, né, dos países ali do leste asiático, China, Japão, Coreia e enfim. Eu acho super válido, eu gostei muito, muito mesmo. Recomendo a leitura para vocês. Ok? É isso, esse aqui não, mentira. Eu ia falar que era do Mulheres Continentais, mas a gente não tá nesse mês ainda não. Eu tô ficando doida já. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.